Olá, amigas e amigos, para mais um episódio do podcast Casos de Júri. Eu, Vinícius Vargas, e o meu amigo Marcos Hauser na apresentação. E hoje, com uma convidada muito especial, uma criminalista que está aqui, doutora Angélica, para trazer um caso de júri espetacular. Mas antes disso, te inscreve no canal do YouTube, nos siga nas redes sociais, no Instagram, que está aqui embaixo, clique aqui no Saiba Mais. Doutora Angélica hoje traz um caso espetacular que o cliente dela, o réu, acusado de um crime doloso contra a vida, passou a ser a vítima no processo. Então, Marcos, tu ficou sabendo desse caso? Fiquei sabendo recentemente, eu achei muito interessante esse caso, e até por isso convidamos a doutora Angélica para vir aqui e nos explicar e falar para nossa audiência também mais detalhes deste caso, porque não é sempre, né, que o réu vira vítima. Ser absolvido até é algo bastante comum. Agora, chegar à conclusão que ele era vítima e não culpado do crime é bem incomum. E é tão raro e excepcional isso que a gente precisa saber, e a nossa audiência quer saber disso. Doutora Angélica, por favor, se apresente para o nosso público e nos conte mais detalhes sobre este caso que realmente desperta muito interesse. Prazer, então, eu sou a Angélica Schmidt, advogada criminalista. E, de fato, esse caso ele é bem curioso. Eu vou explicar, então, rapidamente como que se desenvolveu. Na verdade, essa vítima, inicialmente, ela fez um registro de ocorrência em que ela narrou que teve uma discussão com o pai dos réus, e nisso os réus, eles foram, então, até o local ali em que teve essa discussão, que se deu na rua, eram vizinhos. E aí, a partir disso, os réus, um estaria munido de uma barra de ferro e o outro teria uma arma e teria disparado contra essa vítima. E aí, então, seguindo a história inicial... A acusação em si, a descrição na denúncia era que os dois réus tentaram matar esta pessoa. Exato. Um mediante disparos de arma de fogo e outro com Uma barra de ferro. uma barra de ferro. Tá bom. tá se encaixando, vamos ver. Exato. Portanto, uma tentativa de homicídio, inclusive qualificado. E aí, até então, essa era a descrição narrada. Se começaram as investigações, a vítima... ela levou fotos da sua residência em que tinham as marcas dos disparos, inclusive levou um projétil de arma de fogo, argumentando que o réu teria disparado contra ela. Um dos réus. Um dos réus, exato. Só um pouquinho, a vítima leva o projétil? Até a delegacia, dizendo que encontrou esse projétil decorrente desses disparos. Tá. E aí a polícia vai até o local, faz fotos, enfim, documenta tudo aquilo que instrui o processo. E também fez um exame de lesão corporal, porque ela tinha um ferimento no braço, essa vítima. Tá. Uhum. E aí, então, tudo se desenhava que, de fato, tinha ocorrido essa tentativa de homicídio contra a vítima. Conforme descrito na denúncia. Então, Na acusação, né? Exato. Respondeu o processo, teve todo o processo. Nós assumimos bem ao final, já na parte do júri. E quando a gente assumiu esse processo, poucos dias antes do júri, a gente já identificou que ali tinha muita coisa errada. Tinha muita coisa. Isso só me permite fazer um parênteses, Angélica, que é para nossa audiência, como nós já explicamos em outros episódios, o processo de júri ele tem duas fases, né? A primeira fase, que é o que a gente chama do sumário, que é a instrução, onde ocorrem as audiências, e a segunda fase, como a doutora Angélica explicou, ela então acaba assumindo a defesa desses dois acusados já na segunda fase, é isso? Exato. Já próximo ao plenário do júri, a sessão plenária. Exato. Então, portanto, estudando o processo, a primeira coisa que nós identificamos é que existiam depoimentos de diversos vizinhos. E no meio destes depoimentos, existiam os depoimentos da família da vítima, que diziam que, de fato, teria ocorrido essa tentativa de homicídio, mas tinham o depoimento de outros tantos vizinhos que traziam que isso nunca tinha ocorrido. Esses vizinhos, eles não chegaram a ver o momento dos disparos. Eles ouviram apenas os disparos. Mas eles trazem que, na realidade, a discussão ela começou com a dita vítima dando um soco no pai dos réus. Então, quem partiu para cima do pai dos réus foi a vítima. Tá, isso surge depois no processo. Isso. Esta informação não existia por ocasião da investigação. Isso.
Na realidade, o pai dos réus chegou a ser ouvido e informou isso. Mas, de acordo com a vítima, esse Sim, ela soco negava. não tinha ocorrido. Então, tudo se desenhou com relação a essa tentativa de homicídio. Tá. Aí, existiam essas inconsistências de que o pai dos réus, na verdade, recebeu um soco e os réus foram defender o pai. Sim. E no meio... Isso demonstrado no processo. Isso. E é importante, olha, vocês vejam, isso acontece, vamos dizer assim, é o que mais é corriqueiro, né, Marcos? Muito A corriqueiro. dinâmica fática, a dinâmica dos fatos desenhada no inquérito policial, lá na fase da investigação, e aqui não vai nenhuma crítica às autoridades policiais, aliás, por quem nutro especial apreço e consideração, né? O Marcos está aqui, é testemunha disso. É verdade. Né? É verdade? É verdade. Mas a dinâmica fática desenhada por ocasião da investigação, muitas das vezes, né, Angélica, ela acaba sendo, digamos assim, totalmente transformada. Ela não se confirma em juízo, né? Não se confirma em juízo. Às vezes, como no teu caso aqui, ela acaba recebendo uns esclarecimentos que muda todo o rumo do caso, né? Exato. Mas, prossiga, por favor. E aí, seguindo o depoimento dos vizinhos, de alguns dos vizinhos, era que, na realidade, a vítima que estava ameaçando os réus de que pegaria uma arma. E aí a gente vai olhar a folha de antecedentes, a famosa folha de antecedentes. E essa suposta vítima, ela tinha muitos antecedentes de desavenças com diversas pessoas, incluindo pessoas que referiam que ela teria acesso à arma. E em que pese ela negasse, ela exercia uma profissão de segurança na época e se tinha conhecimento que poderia ter fácil acesso à arma. Sim. Digamos assim, ela demonstrava ter um histórico, um perfil agressivo, assim, uma pessoa, vamos dizer assim, não tão afeta à paz, né? Isso, ao diálogo, né? Ao diálogo. É isso. Aquele momento em que, às vezes, a gente faz uma comparação dos antecedentes do réu com os antecedentes da vítima. E tem coisa que não bate. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece, né? E a gente fala, né, Marcos? A gente já falou em muito, Angélica, nós já falamos em muitos episódios aqui, e olha que a tua narrativa, realmente, a respeito dessa questão dos antecedentes da vítima, é a questão da sensibilidade do criminalista. Exatamente. Né? Do tribuno, daquele que vai atuar no tribunal do júri, que tem essa sensibilidade e consegue absorver. Opa, tem caroço nesse angu aí. Exato. É ou não é? Mas eu vou te interrompendo, Angélica, mas, né? Claro, à vontade. Tá. Não dá bola, porque assim, ele faz comigo também. Qualquer convidado que sentar aí, ele interrompe, ele atrapalha a narrativa. Esse é o padrão do Vinícius, entendeu? Se ele não fizer isso, ele não tá num dia bom dele. É que Mas o assim, diálogo Marcos, tá bom. é que assim, Angélica, tu não dá bola. É que assim, Marcos, Angélica, ele não acompanha a audiência, né? A nossa audiência, ela gosta muito e tem nos dado retorno desses esclarecimentos que a gente faz, né? Então é uma interrupção, não é uma interrupção propriamente dita, é um esclarecimento válido. Mas como ele é uma pessoa que não acompanha essas coisas, né? Que eu cuido mais dessa parte, então ele faz esse tipo de crítica, então não dá bola para ele, tá, Angélica? E eu peço desculpas por ele. Mas Vinícius, o público tá aqui pra ouvir a história da Angélica, não a tua. Para, Vinícius, para. Angélica, prossiga, por favor. Eu vou seguir, já até me perdi no contexto, mas vamos lá. Viu? É isso, e faz com todo mundo, tá vendo só? Ah, tá. No próximo tu não vai participar. Nós estamos nos antecedentes da vítima. Exato. Isso. E aí, seguindo com a questão das provas, no próprio depoimento da vítima, existiam inconsistências ali, no sentido de, ora, falar como se deu a lesão, né, enfim. Existiam inconsistências no depoimento descrição dela. da lesão, Exato. digamos, a descrição da lesão às vezes é incompatível com o relato, né? Isso que eu ia dizer, às vezes as pessoas se esquecem que existe uma coisa chamada laudo, né? E aí, às vezes, por exemplo, um instrumento contundente, né? Vamos supor ali, teve um projétil de arma de fogo, não vai bater, por exemplo, com um instrumento... Importante. Exato. Né? Então, tem coisas que às vezes não dá. Tem um ferimento cortante, a pessoa diz, recebi um disparo, não tem? Não tem como, Não tem como. né? Porque seria um outro tipo de lesão. Mas, enfim. E aí, inconsistências, enfim, no depoimento, a gente vai analisando, a gente analisa sempre, e via que era meio inconsistente. E aí, claro que a gente tinha a força que respaldava, que era um depoimento dos vizinhos, que traziam a vítima como sendo uma pessoa agressiva e de causar tumulto ali no bairro. Pessoa problemática. Exato. E aí tinha uma outra questão.
que isso também foi identificado pelo promotor no dia do júri. No sentido de que esses disparos, eles eram, se eu não me engano, um calibre 32. Era um calibre fraco, digamos assim, para fim de atravessar a parede. E aí, pela dinâmica, possivelmente esses disparos saíram de dentro da residência. Então, eles não atravessaram a parede e pegaram no móvel, por exemplo. E se eu te perguntar, chegou a ser feita a perícia no local do crime? A instrução totalmente fraca. Foram realizadas imagens do local do fato e feito um relatóriozinho. Não teve uma perícia, de fato. O GP não foi até o local para... Foi feito um levantamento de local, vamos dizer assim. Não. Uma vistoria. Não, é que foi feito só um levantamento, mas não a perícia. Exato. Sim. Uhum. Que também serviria para embasar mais a tese da defesa, né? Mas não. Mas dava para se identificar, olho nu, que esse seria um calibre que talvez não tivesse compatibilidade com atravessar a parede, atravessar um móvel, vamos supor, né? Sim. E, enfim. Então aí já começa a questão da loucura. Tinha disparo dentro da residência da pessoa e aparentemente a pessoa de dentro da sua residência atirou contra as coisas ali. Digamos, a própria vítima efetuou disparos. Exato. Não, os disparos foram da vítima, então, não foram dos réus. Tá, não, Na época, foi até cumprido o mandado de busca e apreensão na casa dos réus, nada foi localizado, não existe arma. Os réus nunca tiveram acesso à arma, não sabiam disparar. Não tinha um histórico, nada de Não, útil. um dos réus, de fato, pegou uma barra de ferro, que foi o que ele encontrou no momento em que a vítima estava dando um soco no seu pai, num instinto de defesa, né? Legítima defesa. Eu ia te perguntar justamente isso, porque no começo tu relatou que a acusação é que eles teriam tentado matar a vítima com o emprego de uma barra de ferro e mediante disparos de arma de fogo. Eu ia te perguntar justamente isso, e a barra de ferro entra onde? Porque até agora nós somos nos tiros, e a barra de ferro? A barra de ferro estava aparentemente no chão, o réu pegou no momento que ele chegou, e a vítima correu para dentro da casa. E aí, segundo o relato do réu, a vítima caiu no momento em que ela correu para dentro de casa e machucou o braço. E fechou a casa, e nesse momento ela queria ameaçar todos. Queria matar todos. A vítima. A vítima. Com isso, o réu, isso é o relato do réu, né? Eles foram embora, porque não vão ficar ali esperando pra ver o que vai acontecer. Sim. Pegaram o pai e foram embora. E eles ouviram estouros. É tudo que eles relatam. Não sabem de onde veio, nem imaginaram que pudesse ser tiro no momento. E aí a vítima com aquele relato contraditório de que, na verdade, os réus que dispararam. Então, supostamente, o réu, segundo o réu, a barra de ferro, ele sequer chegou a encostar na vítima, porque não deu tempo, porque a vítima foi pra dentro de casa. E o réu não seguiu a perseguição. Exato, porque ele ficou com medo e desistiu. E aí a vítima narrou que teria recebido esse disparo que pegou de raspão no braço e que teria sido atingida com a barra de ferro no braço, segundo a vítima. Na verdade, a lesão da barra de ferro, então, era em razão da queda que ele sofreu. Exato. Claro, ali tem essa contradição também, eu não sei precisar exatamente o que aconteceu, mas supostamente sim, é isso que está descrito. Mas fato é que a vítima, enfim, foi para dentro da sua residência, né? E efetuou disparos de arma de fogo de dentro da residência, estragou toda a sua casa. E os disparos, pois havia imagens no processo de que dava para detectar que os disparos eram de dentro para fora da residência? Sim, existiam móveis de dentro da casa da vítima danificados com os... E aí o tipo de perfuração dava conta que era de dentro para fora. Aí, isso não relatava, claro, isso foi uma constatação do promotor e da defesa. Sim, a partir das imagens. Não havia nada escrito pela autoridade policial. Só onde que existiam os disparos, que eram compatíveis com os disparos, e nos móveis, nos locais. Mas não havia evidência de perfuração em parede, janela, vidro, nada? Tinha de parede também, mas sempre ali da parte interna. Não, eu digo de fora para dentro. Tinha só uma que era da garagem, mas ainda era da garagem da casa, não era da rua. Não era da rua. Era da parte da garagem para uma... Era da parte interna para garagem. Isso, Então, digamos assim, a vítima mentiu e a autoridade policial engoliu a chumbada e o vamos levar adiante, o Ministério Público que decida. Então a vítima, para inculpar os réus, ela descarregou o revólver dentro de casa, foi isso? Não, é exatamente isso. Ela fez isso e foi na delegacia fazer um registro de ocorrência de tentativa de homicídio. E isso chegou no tribunal do júri. Exato. Isso é mais uma coisa que causa estranheza pra defesa, né? Porque a gente fala de uma forma leve, mas os réus, eles carregaram esse fardo de acusação por cerca de 5 anos, um processo que se estendeu por 5 anos. Respondendo a acusação por 5 anos. E não é fácil responder uma tentativa de homicídio qualificado, né? Mas me diga uma coisa, na primeira fase do processo do júri, que é o sumário da culpa,
doutor Vinícius explicou anteriormente, ninguém se deu conta disso, ninguém solicitou que fosse feita uma perícia, uma reconstituição dos fatos, enfim, para ver se a narrativa da vítima era compatível com as marcas de disparo de arma de fogo. Ninguém fez isso. Aí, não. Nem acusação, nem defesa, ninguém. Era mais aquele relato em torno das contradições dos vizinhos, enfim, que existiam essas contradições do próprio depoimento da vítima. Mas em termos de perícia, não. Isso foi indo, foi se estendendo. Obviamente, eu também não atuei no início, né? Uhum. Então, foi se estendendo e é aquele famoso, né? Na dúvida, vamos mandar para os jurados decidirem. E me diga uma coisa, se tu recordar, evidentemente, o promotor que fez a denúncia é o mesmo que fez o júri? Eu não vou me recordar, mas eu acredito que não, porque se eu não me engano, o promotor que chegou no plenário, ele era mais novo lá na comarca. Nessa comarca. Não, porque isso é uma coisa também que a gente que atua muito no júri, a gente percebe que às vezes, quando troca o promotor, troca o entendimento. Sim. Às vezes o promotor chega, mas isso aqui não tem o menor cabimento. Nós dizemos, também achamos. Também achamos que não tem o menor cabimento. E não raras as vezes o promotor, fazendo uma espécie de revisão do trabalho do colega, acaba pedindo a absolvição ou a desqualificação de algum... Ou ameniza a acusação. A acusação, enfim, quando ele vê que é um excesso ou que evidentemente aquilo não possa ter ocorrido. É por isso que eu pergunto, porque dificilmente o promotor que oferece a denúncia, ele vai lá e reconhece o equívoco. Em regra, eles, às vezes, até pode reconhecer lá no íntimo dele, mas ele mantém para não ter que admitir que foi injusto, Exato. né, com o réu. Eu já vi, mas é raro. É raro. É bem raro. E me diz uma coisa, Angélica. Aí houve o julgamento, houve a absolvição, e aí o que aconteceu com essa... E aí, nesse plenário, o promotor aproveitou a oportunidade, né, para pedir todas as peças para instruir um processo também por denunciação caluniosa em face dessa vítima, porque ela só poderia estar mentindo, né? Então, portanto, ela acusou os réus, falsamente, sendo que era, né? Exato, era uma acusação falsa. Isso foi levado adiante, inclusive movimentou toda a máquina estatal com a processão dos réus. E aí foi isso que aconteceu. E aí os jurados, obviamente, também, né? Acataram a tese, que era... Sim. Sim, e a denunciação caluniosa, o perigo, o sistema de justiça criminal, ele é uma máquina de moer gente, né, Marcos? E Exatamente. há de concordar também, né, Angélica? Porque, veja bem, responderam o processo criminal por 5 anos, foram a júri popular. Nesse caso aqui, nós tivemos, né, a Angélica, que diligente e detectou isso, pelo menos em que pese lá no tribunal do júri, mas ainda em tempo, né, juntamente com o agente ministerial que atuou, mas o cuidado, a necessidade de se ter, né, um criminalista que tenha realmente o conhecimento e a sapiência e a sensibilidade de atuação num processo do júri, para conseguir detectar isso, né, Angélica? Exato. Porque, veja bem, nós estamos... Tu disse que era uma tentativa de homicídio qualificada 1, 2 vezes? 2 qualificadoras. 2 qualificadoras? Marcos, nós estamos tratando aqui de uma pena, Angélica, mínima de 8 a 10 aqui, né? Com 2 qualificadoras. Claro, né, pela extensão da lesão, enfim, mas nós estamos tratando uma pena mínima de 8 a 10 anos de reclusão de um crime hediondo. Um crime hediondo com progressão de regime muito mais rigorosa, condicional, enfim, né? Todo aquele tratamento da execução penal muito mais rigoroso. E pessoas inocentes, submetidas a um processo criminal grave, uma acusação grave, né? E ainda bem que deu certo. E a denunciação caluniosa, para quem não sabe, é um crime contra a administração da justiça que tem uma pena, acho que é 2 a 8, 2 a 12. Acho que é 2 a 8, não recordo. É uma pena considerável, né, Angélica? É uma pena considerável, não é um crimezinho de menor potencial ofensivo, nem nada, mas é um crime sério, é um crime grave, e ainda bem, é difícil de se imputar isso a alguma vítima, né? Claro. É difícil isso acontecer. Muito difícil. Mas ainda bem aqui que todos os personagens, todos os operadores, todos aqueles que atuaram ali, pelo menos no plenário do júri, especialmente a Angélica, e conseguiu detectar isso. E
né? Pelo menos eu, né, Marcos? Não sei tu. Eu não falo por ti mais também, já tentei muitas Nunca vezes. te dei procuração pra falar por mim. Não Mas fala agora, fico nunca falou muito por mim. agradecido por trazer, porque é um caso realmente muito interessante. Não, é um caso preocupante, eu diria. Isso Porque me chama a atenção o seguinte, ok, a vítima, ela faz uma falsa comunicação de crime para a polícia, agora me chama a atenção como é que a autoridade policial, os policiais que investigaram o suposto crime, né, com a expertise que eles têm, com a convivência que eles têm de portarem armas, fazerem uso de armas de fogo, como é que eles não conseguiram perceber que não havia sinais na residência de que aquele projétil havia transfixado a parede externa e atingido um móvel ou a parede interna? Ou foi de dentro para fora, como, né, a Angélica relatou. Como é que não perceberam que, de fato, se era um calibre 32... Olha, eu não posso aqui afirmar que não iria transfixar uma parede, mas eu posso afirmar que muito dificilmente isso iria acontecer, né? Até porque é um calibre que tem uma velocidade relativamente baixa, então ele não conseguiria transfixar uma parede. Como é que a polícia não se deu conta disso? Eu até entendo que a autoridade policial não tenha pedido a perícia, porque quando chegaram lá, o local do crime já estava desfeito. Inclusive porque a vítima vai lá e leva o projétil, quer dizer... Já começa. Já começa por aí, né? Já começa estranho a história. Mas com o levantamento fotográfico, o levantamento do local de crime, ao que me parece já apontava que aquela narrativa era incompatível com aquilo que se via no local do crime. E também chama a atenção que depois, concluído o inquérito, indiciados os réus, me chama a atenção que o Ministério Público e a própria defesa que te antecedeu não tenham se dado conta disso antes. Levar um processo desse, uma acusação grave dessa, até um plenário de júri, arriscando os caras serem condenados por um crime que não cometeram, e sendo que era evidente a inocência deles, isso é preocupante. E depois, com certa feita, eu falei isso num júri, que o sistema de justiça criminal no Brasil é uma máquina de moer gente, o promotor ficou bravo comigo. Ele ficou bravo porque isso era um absurdo, e aí tá a prova. Mais um caso. Aí vão dizer, é um caso isolado. Infelizmente não é. Isso é muito mais comum do que se imagina. É ou não é? Eu sempre vejo muito assim que não se busca identificar o que de fato aconteceu e quais são os responsáveis. A partir do momento que tu tem a pessoa acusada, se buscam angariar provas para imputar aquela pessoa o fato. Então é aquela visão de túnel que se fala, né? Exatamente. Ao invés de investigar para alcançar a autoria, Exato. Primeiro se alcança a autoria, daí se investiga para aquela autoria encaixar. Exato, tenta encaixar. Tem que encaixar. Então, assim, se tivesse mais uma coisinha ou outra, daqui a pouco encaixava e uma pessoa inocente ia ser condenada, o que poderia acontecer, né? E também me chama a atenção a vítima, ela não ter só feito a ocorrência, como durante todos esses anos ter levado isso adiante, inclusive envolvido a sua família nisso. Mantido, né? Mantido. Então, isso também porque, assim, é uma acusação grave, né? Então, me chama a atenção a vítima ter mantido essa versão e ter prosseguido no processo mentindo e sustentando esse fato que nunca ocorreu, né? Sentou na frente do capa preta lá e sustentou a mentira. Duas vezes, né? E foi na delegacia também. Sim, foi na delegacia. E em plenário foi ouvida também? Em plenário tem um porém, né? Que a vítima não compareceu. Eu acho que ela ficou com medo. Ah, entendi. Mas ela foi em juízo, ela deu o depoimento dela. E eu me atentei também que na ocasião, porque às vezes tem, né? O promotor, ele não instigou muito a vítima pra... Não quis esclarecer. Não quis esclarecer os fatos. Porque às vezes tem, né? Começou uma contradição aqui ou outra, vai pra cima. Não. O próprio promotor, às vezes, toma essa iniciativa de esclarecer. Até porque ele é... também não. Até porque o Ministério Público sempre é o primeiro a perguntar, né? Mas aí é o papel da defesa também. Se o promotor não desempenhou a contento o papel dele, cabe à defesa, né? Garantia ao seu constituinte, né? A ampla defesa e o contraditório. Exato. Mas neste caso, não foi uma defesa muito diligente. Infelizmente acontece. Isso acontece. E aí os acusados acabam ficando à mercê disso, né? Então é importante. E me diz uma coisa, Angélica. Nesse caso, tu acaba assumindo, então, já próximo ao plenário do júri, enfim. E tu atua sozinha? Teve algum colega junto? Não, eu atuei com um colega, né? O Dr. Wesley. Nós fizemos o plenário em conjunto. E aí...
Enfim, quando foi quando a gente assumiu ali, a gente já até nem era um plenário para se pedir redesignação, qualquer coisa assim, porque a gente viu que tinha cancha para sustentar também. Vocês assumem o processo com o júri já marcado? Sim, poucos dias antes do júri. Poucos dias antes. Poucos dias antes. Mas era um processo que dava para se estudar e fazer uma defesa efetiva no plenário. E aí que tá, quando vocês então assumem poucos dias antes, leem o processo, detectam. E claro, a gente já achou um absurdo o processo chegar até ali, porque talvez se o processo tivesse vindo pra gente na primeira fase, já nem seria pronunciado, já seria matado nem chegaria no o processo lá na fase de pronúncia, mas enfim. Aliás, talvez se tivessem contratado vocês lá na fase do inquérito policial, não haveria sequer a denúncia. Uma investigação defensiva. Exatamente. Mas, enfim, aí a gente já achou um absurdo muita coisa que tinha sido confeccionada e, obviamente, a gente pensou que pudesse ter um pedido do Ministério Público de absolvição. Mas aquilo de forma remota, até porque teve denúncia e obviamente, a gente sempre vai se preparar para o pior. Né? Então, claro, porque acontece muitas vezes também de encontrarmos absurdos e mesmo assim ter o pedido de condenação do Ministério Público. E me diga uma coisa, nesse processo, os réus responderam ao processo em liberdade ou presos? Eles responderam em liberdade, graças a Deus. Né? Menos mal. Né? Menos mal. Houve algum pedido em de liberdade. prisão pela autoridade? Não houve pedido de prisão na época, até também porque não foi nada em flagrante, então não foi nada... não, menos mal, né? Se fosse o flagrante, talvez... Eles tinham um antecedente, os réus? Se eu não me engano, um dos réus ele tinha, mas era alguma coisa branda, um jecrim, alguma coisa pequena. Coisas tranquilas. Nada que apontasse que eram delinquentes, era pessoas perigosas, nada do tipo. Não era. Ao passo que a vítima já dava esse indicativo. E pela questão de número também. Vamos supor, vou dar um exemplo. Tem uma autuação por dirigir embriagado. Uma coisa nesse sentido, não é uma coisa impossível de ocorrer. Aí a vítima tem 10 ocorrências de desentendimento com os vizinhos. De ameaça, de ofensas, ameaças. Pois é, aí é outra coisa que chama a atenção, né? Porque me parece que a polícia faz essa análise também, né? Tá, vamos ver quem são os acusados, os suspeitos, né? Porque até então a gente tá falando de suspeito na fase policial. Tá, o suspeito é esse aqui, mas e a vítima? Quem é a vítima? Mas é importante também dar uma olhadinha quem é a vítima, porque daqui a pouco pega alguém com esse histórico, tu já tem que olhar com outros olhos, talvez. Será que realmente é isso? Ou será que aquele indivíduo é tão azarado que ninguém gosta dele e todo mundo tem bronca com ele, que todo mundo quer brigar com ele? E é que, na verdade, é aí que é a importância da pessoa envolvida numa acusação criminosa também procurar, né? É óbvio que ela tem que ter a sua iniciativa de procurar uma assistência jurídica especializada, né, Angélica? Uma coisa engraçada que eu sempre falo é isso para as pessoas, enfim, clientes, é que o processo ele não some, né? Porque as pessoas têm a sensação de que, já faz 2 anos, ninguém mais me chamou. Arquivaram. E o processo, via de regra, ele não some. Via de regra, é dado andamento. Então, a pessoa, lá pelas tantas, é intimado. Já existe um processo formal contra ela. Lá pelas tantas, já está sendo intimada para o júri. Já mais sentença, dia, menos dia. E aí, eles... Mas como assim? Eu pensei que eu ia falar, ia dar minha versão dos fatos e o juiz... E uma coisa, eu não sei se tu tem a mesma percepção que eu tenho, que o doutor Vinícius tem, é o seguinte, muitas vezes eles chegam e dizem, mas doutor, eu não procurei um advogado antes porque eu sou inocente, eu achei que não precisava. Sim. Como é que eu sou inocente, doutor? Eu digo, sim, mas pro delegado não é, pro policial que te investigou, não é pro promotor, não é, pro juiz talvez não seja, pro jurado também não. Então, tem que se preocupar. Às vezes, né, Angélica, a impressão que dá é que as pessoas não se preocupam com a sua própria liberdade, né? Entendeu? É o famoso não dá nada. Isso. Confiam tantos. Não, eles vão ver que eu não tenho. É verdade. Eu sou um cidadão de bem, isso. Né? Comigo isso não vai acontecer. Sendo que ele, o acusado que senta lá e dá a sua versão, a palavra dele é a que menos conta. É que menos conta. É o que eu sempre falo. Só serve pra confessar. Isso. Se ele confessar, aí sai. Aí ela sério. Agora, se ele negar, não, ele tá mentindo. Isso, às vezes, até se for o caso, né, indicar o silêncio, muitas vezes, em delegacia, no sentido bem isso. Às vezes é o que menos importa, é a palavra. Não vai deixar de ir adiante porque a pessoa disse que não fez tal coisa. Exatamente. Angélica, e me diz, e tu sabe se teve processo contra a vítima? Se
se isso teve andamento, e tu não sabe, na Não verdade olhei. a minha olhei, pergunta seria essa. Eu desempenhei o meu papel, né? Os acusados foram absolvidos, por óbvio. E aí, a partir disso, não tive mais Não contato com... acompanhou. Arquivou o processo. Não recebi pra isso, né? Arquivou o processo Tá. e... Não, é que Vida é que mais ou segue. menos, que é mais ou menos o nosso... Mas se a vítima precisar de uma defesa... Não, eu digo que é o nosso ritual. Terminou o júri, fechou o processo, né? E E tchau, É. vamos exatamente. pro próximo. Exato. Vamos pro É próximo. porque tem que A não trabalhar, ser, né? é claro, né, que nesse caso os clientes dela quisessem contratá-la como assistente da acusação na denunciação caluniosa. No processo de né? Que negociação. financeiramente eles já, durante tanto tempo, já têm marcado bastante. Já, Mas me parece que nesse caso, até se eles quisessem, eles poderiam procurar uma reparação na esfera civil, né? Uma indenização. Por danos morais, porque imagina, tu ficar 5 anos respondendo um processo criminal, uma acusação grave, por um fato que não aconteceu e que a pessoa deliberadamente inventou. Porque uma coisa é eu dar um depoimento, dar um testemunho, acreditando que aquilo que eu tô falando é verdade, embora não seja. Isso é uma situação. Eu tive uma falsa percepção da realidade. Diferentemente de eu ir lá e inventar uma mentira, eu sustentar durante 5 anos uma história que eu sei que é mentira. Mentira grave, né? Então tem uma diferença muito grande com certeza. nesse aspecto. Então, Por isso que é a denunciação É. caluniosa. Exato. E até Exatamente. com respaldo daí da sentença, que de fato Uhum. Pois é, quando o juiz dá a sentença absolvendo, ele chega a mencionar isso. consta da ata. Da Consta ata, da ata. a requisição de... Isso, consta da ata. Ele manda oficial MP para apurar. Isso, exato, consta da ata, até porque, obviamente, tem que ser instruído, né, aí esse Sim. processo, porque a vítima, nesse caso, também vai ter o direito à contraditória. Não, da claro, defesa. é Sim. defesa, com certeza. Mas então tá, eu fiquei muito satisfeito, Angélica. Eu acho que nós já vamos nos encaminhando, então, para as considerações finais. Te agradecendo muito a tua participação aqui, ela é de extrema valia. A doutora Angélica, para quem não sabe, que nós já trabalhamos juntos, né, com a doutora Angélica que tem aí a sua trajetória na advocacia criminal, igualmente, especialmente no Tribunal do Júri, né? E então ficamos muito agradecidos pela presença aqui no nosso podcast, Casos de Júri. Inclusive, salvo engano, a doutora Angélica nos acompanhou no júri do caso do aborto, que foi o primeiro episódio que foi ao ar. Perfeito. É isso, doutora? Exato. Muito Estava bem lá. lembrado. Doutora Angélica, o caso do aborto, fez uma atuação brilhante, né? A doutora Brilhante. Angélica o fez e marcou a presença feminina na bancada A defensiva. bancada defensiva. Hum. Depois ele fala que eu que não presto atenção. Tu tá vendo como as coisas são, Angélica? Um caso de muita reviravolta, inclusive. Muitas reviravoltas. Até eu fiquei Angélica. surpresa. Então, fazendo eco às palavras do doutor Vinícius, quero aqui agradecer a tua presença hoje aqui, por compartilhar conosco essa tua história, né? E quero também, em nosso nome, pedir desculpas pelas reiteradas interrupções do doutor Vinícius, tá? Mas não te preocupa, isso não acontece só contigo, isso acontece comigo. Eu sou vítima disso em todos os episódios que eu faço com ele, né? Todos os convidados são vítimas, o doutor Igor foi vítima, todo mundo é vítima. Então, assim, Tá sempre não reclamando. leva pro coração, não me interrompa que eu não lhe dei a palavra. Não me interrompa. Não ele conseguiu a parte. Nós vamos ter que ter um mediador aqui, uma outra pessoa no... Não, nós temos que mudar a sistemática. Cada um apresenta um, porque eu já não suporto mais, né, fazer gravações com o Vinícius, porque ele é insuportável. E da minha parte, então, eu Deixa teus contatos também, Angélica. agradeço o convite, né? Se o pessoal quiser, pode me seguir nas redes sociais, angelicaschmidt.adv. E é isso, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, fico lisonjeada e quando precisarem, contem comigo. Muito obrigado pela audiência, o nosso público também nos acompanhe nas redes sociais, no canal do YouTube, no Instagram, é o podcast Casos de Júri, porque aqui nós tratamos da vida real, casos concretos que realmente aconteceram e nós, os nossos convidados, experimentamos de forma mais do que, vamos dizer assim, real. Era isso, doutor Vinícius? É isso. Um beijo e um abraço no coração de cada um de vocês. Forte abraço a todos e até o próximo episódio.